Agora a gente fala que as bolsas dos Estados Unidos passaram a cair forte na tarde dessa segunda-feira, depois desses anúncios das novas tarifas dos Estados Unidos. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário agora e, claro, a reação do mercado com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Tá boa essa iluminação aí, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, obrigado pelo convite. É muito bom estar falando com vocês novamente. A gente que agradece. Gostaria de te ouvir, então, antes de mais nada, qual que é a sua percepção diante dessas movimentações do mercado? A gente viu no começo do dia, inclusive, a gente via movimentações diferentes, assim, pelo menos pelo que a gente estava acompanhando, a gente via índices que não estavam operando de forma contínua, alguns caíam, alguns subiam. Só que, com o passar do tempo, a gente foi percebendo uma mudança, principalmente nos Estados Unidos, de queda. Não à toa a gente está com os principais índices nesse momento, as principais bolsas agora caindo muito próximo de 1%, Dow Jones caindo mais de 1% nesse momento. Que avaliação que você faz diante desse cenário do mercado? A gente retoma aquela discussão que foi iniciada no dia 2 de abril de 2025, conhecido como Liberation Day, onde o Donald Trump anunciou tarifas recíprocas de 10% para uma gama de países. Para alguns, teriam tarifas diferenciadas, 25%, 27%, 30%, até 54%. E depois daquele dia, é basicamente o que a gente está notando hoje. Houve uma turbulência forte nos mercados, de forma bastante negativa. Na época, em abril, durou 7 dias e o Donald Trump tinha anunciado em 9 de abril a suspensão daquelas tarifas anunciadas no dia 2, colocando uma padronização em 10% para todos os países, exceto a China. E ali seria por 90 dias, podendo negociar e abrir um canal de comunicação. Aí fez acordos com o Reino Unido, fez acordos com o Vietnã recentemente. E todo mundo estava no aguardo, o que aconteceria com o fim desses 90 dias, que será no dia 9 de julho, essa semana. E agora a Casa Branca tem anunciado que vai enviar cartas. Enviou carta para a Coreia do Sul, para o Japão, para a África do Sul, para outros países, e todo mundo ficou nessa incerteza, por isso que a gente está vendo essa volatilidade muito grande. E aquela percepção de que a tarifa é prejudicial tanto para a economia norte-americana, para a inflação que houve naquela época, retorna agora. E é por isso que os mercados começaram a voltar a cair. Porque, no fundo, o grande trabalho que vai ter agora vai ser o Banco Central norte-americano, porque com as tarifas mais altas, é provável que a dificuldade aumente para o Banco Central em relação à trajetória da política monetária. Essa é a grande incerteza que está no momento e principalmente quais serão as próximos anúncios das tarifas para os países. A União Europeia, você muito bem trouxe, tem a China que também vai negociar em breve. Então é toda essa questão que nós estamos observando e aumenta a aversão ao risco do mercado no momento. E eu aproveito para te perguntar também, Gustavo, diante desse cenário que a gente está acompanhando, o que esperar do desempenho do dólar, que a gente viu um dólar bastante enfraquecido na semana passada. Diante dessas movimentações todas, o que a gente pode esperar, pelo menos para essa semana? Porque fazer previsão para dólar eu sei que não é nada fácil. É claro, é uma cesta de coisas e até era muito engraçado. A gente conversava aqui internamente que mesmo com o imbróglio fiscal do Brasil, com questões de problemas de articulação, IOF, vai cumprir a meta, não vai, o dólar estava abaixo de 5,40, muito influenciado pelos juros, valuation descontado aqui das empresas no Brasil. Então, um cenário externo mais favorável, com perspectiva de corte de juros no final do ano, mas essas tarifas aumentaram a aversão ao risco, porque no fundo o que está o ponto final é o que o juros norte-americano vai ocorrer, o que vai acontecer, na verdade, se vai cortar, não vai, vai manter, e isso vai banalizar basicamente o movimento do dólar. Se a gente tem uma aversão ao risco maior, uma incerteza maior em relação às tarifas e principalmente um potencial guerra comercial, porque não se sabe como os países vão retalhar ou não, a dúvida que fica. E, portanto, isso de fato vai trazer uma volatilidade extra para o dólar. A gente estava observando até eu entrar aqui, estava com o dólar subindo mais de 1%. E era de fato um risco que essas novas rodadas comerciais devem ocorrer nos próximos dias com anúncios, com cartas sendo enviadas. Então a volatilidade, pelo menos ao meu ver, nos próximos dias deve continuar.
Perfeito. E aí aproveito para te perguntar, a gente também não tem agora como é que está operando o Dow Jones nesse momento, com essa queda de 1,16, o que esperar para os próximos dias, né? A gente está trazendo aqui essa percepção de que existe aí um prazo final, pelo menos até o dia 9 de julho, estamos falando até a próxima quarta-feira, para pelo menos ver avanços significativos com essas tarifas que foram anunciadas lá no Liberation Day com relação a esse cenário dos Estados Unidos e essas tarifas para diversos países. Portanto, o que esperar, levando em consideração que foi tudo deixado para a última hora praticamente, né? A gente está acompanhando e, de modo geral, 2 ou 3 acordos relevantes foram feitos até agora e a gente sabe a quantidade de países que estão nessa fila tentando negociar com os Estados Unidos. A gente falava aqui, e não é de agora, que 90 dias para negociação com a quantidade de países realmente era um prazo muito pequeno. E agora a gente tem 2 dias praticamente. A gente fica aqui atualizando, esperando as cartas de Donald Trump para os países para entender um pouco mais sobre esse cenário. E lembrando que existe agora esse prazo até o dia 1º de agosto, especificamente, para que efetivamente essas tarifas comecem a valer, tarifas menores ou maiores. Então, o que esperar do mercado a partir de agora, levando em consideração o que pode acontecer nessa semana? Como que isso pode interferir, de modo geral, no mercado, no dólar, esses próximos 2 dias que tendem a ser tão relevantes, tão decisivos? Acho que tem questões de curtíssimo prazo, realmente é uma surpresa. E aí, de fato, isso vai gerar um choque negativo, como a gente está observando hoje. A gente precisa entender, de fato, como que vai se desenrolar os próximos anúncios. Eu acho que tem um ponto importante que você muito bem trouxe. Elas vão começar a valer, as novas tarifas, a partir do 1º de agosto. Então, os países ainda têm um suspiro de algumas semanas para poder conversar e sentar com o Donald Trump. A gente já sabe um pouco dessa estratégia, que o Trump anuncia, e eu faço um parênteses, ele já tinha anunciado algumas semanas atrás que não ia postergar esse período de 90 dias. Então, ele vem anunciando as cartas, que políticas com mais protecionismo, e de fato pode ser que seja algo positivo no médio prazo, ou seja, nas 2 próximas semanas, dado que novas conversas com outros países possam ocorrer de forma benéfica. E o ponto é esse, a gente precisa entender como que vai ocorrer os próximos dias, porque de fato pode ser que países façam algum tipo de retaliação, outros países consigam acordos melhores nas próximas dessas semanas. Japão e Coreia do Sul, por exemplo, tem 25% agora, mas a partir de agosto, será que eles conseguem algum tipo de acordo melhor? Então, de fato, a volatilidade, um pouco a aversão ao risco deve continuar pelo menos nos próximos dias. Eu acho que tem outro ponto importante. 2 países muito importantes nesse cenário internacional são a União Europeia, vocês trouxeram muito bem que parece que tiveram boas conversas e eles não devem sofrer por enquanto nos próximos dias, e a China. A gente tem um novo acordo com a China, se eu não me engano, no dia 12 de agosto, que também é aquele período de 90 dias que precisam ser prorrogados, precisam ser uma nova rodada de acordos, e aí outra volatilidade pode ocorrer nos mercados. Então, de fato, todo mundo no curtíssimo vai ficar meio apreensivo, mas as coisas podem ocorrer de uma forma melhor que todo mundo acha no curto prazo. Mas uma coisa, ao meu ver, é certa: quando as tarifas começarem a ser refletidas nos índices de inflação nos Estados Unidos, o mercado hoje precifica entre 2 cortes quando a gente olha o CME Group. Quando, ao meu ver, quando as tarifas começarem a levar uma inflação um pouco mais alta no segundo semestre, com uma economia resiliente, o juro norte-americano, ao meu ver, não tende a cair tão fácil, mais lá para o final do ano. Essa incerteza também pode gerar uma volatilidade a partir do momento que tarifas que estavam em 10% e podem ficar em 25%, para alguns 30%, outros 40%, e isso vai afetar a condição da política monetária norte-americana, e isso, de fato, eu acho que pode trazer uma volatilidade um pouco mais permanente ou, no fundo, ruído maior em relação a esses anúncios que estão ocorrendo no curtíssimo prazo. Perfeito. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre. Não preciso nem falar volte sempre, né? Eu sei que você volta mesmo e a gente adora aqui a sua companhia. Bom trabalho para vocês por aí. Boa semana. Eu que agradeço sempre o convite. É um prazer falar com vocês. Fico sempre à disposição e até a próxima. Obrigada. Até a próxima.